Fala pessoal, aqui é o Ricardo. Vamos começar mais uma aula aqui, dessa vez usando o filme de Rurouni Kenshin, A Origem, filmaço, inclusive. E eu falo que é um filmaço sem nem mesmo ter assistido esse filme ainda, porque para fazer essa aula acabei vendo os 10 primeiros minutos e fiquei de queixo caído, achei muito bom e quero assistir, talvez assista hoje depois desta aula. Vamos lá aprender com um trechinho que começa aos 8 minutos, tá? Do filme. Não tem spoiler, não, fica tranquilo. Essa é uma aula que a gente vai fixar algumas estruturas. Lembra que eu falo que repetição é um caminho muito importante para a gente fixar estruturas, para a gente aprender de fato o japonês? Esse é um trechinho que eu escolhi justamente que tem bastante repetição de algumas estruturas. Isso vai ajudar bastante a gente a se familiarizar com formas muito básicas da gramática. Começando pelo título, né? Rurouni Kenshin, né? Rurouni é o andarilho, o errante. Kenshin é o nome dele, né? Mas aqui significa o coração e a espada, né? Ken, a espada, e Kokoro, né? Que é querido como Shin, quer dizer coração. Então, o errante Kenshin, ou a espada de coração errante, toda essa brincadeira está imbuída no título aqui, tá? E o título oficial é Saishu Shou, né? The Beginning. É uma coisa meio antagônica, assim, né? Porque Saishu, até aqui quer dizer o último, né? O Sai, esse kanji dá a ideia de o mais o quê? Né? E Shu dá a ideia de fim. Então, literalmente, quer dizer o mais fim. O que é o mais fim? É o último, né? O último o quê? Shou, que é um kanji tradicional para histórias. A última história, o último conto, o último capítulo, né? Então, Saishu Shou, eu entendo na minha cabeça como a última história, tá? Em inglês tem o The Beginning, tá? O título oficial em português é Samurai X, A Origem, tá? Saishu Shou, aqui tá o último capítulo, tá? O último capítulo, a história. E vamos lá. O nosso querido Kenshin, aqui é a origem dele, né? Então, como é que ele se tornou esse samurai andarilho que usa a espada invertida, que não mata ninguém, né? A gente vai para um tempo em que ele ainda não era isso, um tempo em que ele matava ainda as pessoas. Então vamos começar, tá? Ele dizimou ali um pessoal numa rua, matou todo mundo, cortou todo mundo com a espada dele, uma cena bem forte. Se você é menor de idade, consulte seus pais antes de ver essa cena, porque é uma cena que tem bastante sangue, enfim. E aí, uma das pessoas que ele cortou tá lá moribunda, e ela levanta assim, meio cambaleante, meio agonizando, e fala, Shinitakunai, né? Quer dizer, eu não quero morrer, tá? A legenda tá certinha, e aqui a gente tem uma estrutura da língua japonesa que eu quero explicar para vocês, que é a forma tai, tá? A forma tai, que se anexa aos verbos, que o verbo, na verdade, se transforma para a forma tai, e ela expressa a vontade do falante. Quero tal coisa, tá? Dentro dos verbos, tá? Cuidado para não... mas eu já aprendi que alguma coisa garroshi, né? Mas garroshi você está indicando, geralmente, um substantivo, né? Você está indicando alguma coisa que você quer, né? Keitai garroshi, eu quero um celular. Megane garroshi, eu quero um óculos. Eu quero uma casa nova, né? Atarashi ie garroshi, né? Objetos, coisas assim. Garroshi, eu quero, desejo isso. Agora, quando você quer embutir isso numa ação, eu quero ir para o Japão, por exemplo. Nihon ni iku garroshi, não combina, não dá não, porque você precisa da forma tai, que você vai aprender aqui comigo agora, tá? Vai dar a ideia de você expressar que você quer alguma coisa, só que é uma ação, um verbo, tá? E é essa forma que a pobre vítima do Kenshin tá falando aqui, só que ela tá na negativa, tá? Primeiro, vamos pegar um verbo básico, né? Iku, quer dizer ir, né? Ir. Eu vou fazer tudo em Romaji, porque o pessoal que ainda não consegue ler, tá? Vai todo mundo entender. Iku significa ir, tá? Aqui a gente vai transformar isso para a forma tai, que vai ficar ikitai,
tá? Ikitai. E cada grupo verbal vai ter uma maneira de se transformar na forma tai. Da mesma maneira que acontece com a forma te, da mesma maneira que acontece com a forma mas, né? Cada grupo verbal se morfa para outras formas verbais, seguindo algumas regras, que é fácil e começa a ser muito intuitivo. Quando você sabe mas, quando você sabe já a forma te, a forma tai é muito intuitiva, porque segue mesmo tipo de regras, mesmo tipo de padrões, que eu não vou explicar aqui agora, tá? Iku vira ikitai. Ikitai. E agora a gente tem um verbo que passa a significar não só ir, passa a significar quero ir. Passa a especificar a vontade de quem está falando. Tá? Ikitai, eu quero ir. A forma tai, né, desse jeito, você vai expressar a sua vontade. Ela, por sua vez, ela conjuga também. Ela conjuga. Você pode colocar isso para o passado, para negativa, que é como está rolando aqui em cima, né? Então, se eu for colocar primeiro para o passado, né, a forma tai para o passado, a primeira coisa que é sacrificada é o i, tá? Que segue o mesmo padrão dos adjetivos do tipo i, para quem já estuda japonês, né? O i sai fora e você coloca novas estruturas depois, tá? A estrutura de passado, qual que é? Kata. Ikitakata. Ikitakata, tá? Você tira o i, trabalha com o que sobrou e coloca kata. Quer dizer, queria ir ou quis ir, dependendo do contexto. Aqui a gente está no passado, tá? Se a gente colocar para negativa, te arranca fora o i e coloca kunai. Ikitakunai, tá? Ikitakunai é a mesma coisa de não querer ir, tá? Não querer ir, tá? Eu tô trazendo a ideia de negação aqui. E, por sua vez, a forma negativa pode conjugar para o passado, trazendo, a gente empilhando o negativo com o passado. De novo, coitado do i sai fora e a gente coloca o que traz passado, que traz essa ideia de passado, que é kata. Então aqui fica ikitakunakata. Ikitakunakata, tá? Eu não quis ir, eu não queria ir, tá? Você junta, você empilha passado, empilha com negação e com a forma tai. Então, querer, não queria. Você vai trazer essa forma juntando tudo, tá? Isso é, em resumo, a forma tai em ação. Aqui, né, a vítima do Kenshin está usando a forma tai na negativa, né? Shinitai seria quero morrer, shinitai, quero morrer. Quem que quer, né? Tira o i, né? Shinita, e a gente coloca kunai, quer dizer não querer morrer, tá? Shinitakunai, eu não quero morrer, tá? Tudo isso em uma única conjugação. Você traz você expressa essa ideia, esse desejo de não falecer, de não morrer, tá? A tradução aqui tá perfeita. Aí aqui a gente vai ter uma outra estrutura básica da língua japonesa, eu quero muita atenção para a gente conhecer ela, que é a forma potencial, tá? Ele na sequência fala shinenai, né? Shinenai, tá? Os verbos em japonês, eles possuem um negócio chamado forma potencial. Danem-se os nomes por enquanto, vamos entender o que significa. Aqui é o verbo morrer, né? O verbo shinu. É assim que você vai encontrar esse verbo no dicionário, tá? Esse verbo, e todos os verbos praticamente do japonês, têm uma forma potencial, que dá a ideia de você poder e o que o verbo significa na sequência. Então, se for beber, poder beber, ser capaz de beber, ir, ser capaz de ir, ler, ser capaz de ler, comer, ser capaz de comer, cantar, ser capaz de cantar. A forma potencial, ela traz essa ideia, ela exprime a ideia de ser capaz de tal coisa. Então, o verbo shinu está no infinitivo, quer dizer só morrer. Mas ele pode se morfar em shineru. Aí, shineru, ele já está na forma potencial. E ele passa a significar ser capaz de morrer ou poder morrer. Tá na forma potencial, shineru, né? E, por sua vez,
né? Shineru, aí passa a ser um verbo novo no infinitivo. Isso não vai estar no dicionário. No dicionário só vai estar shinu, né? Shineru, ele consta como uma flexão mesmo a partir do verbo, mas não tem problema. A gente trabalha como se fosse um verbo no infinitivo, porque né? Shineru vai conjugar para todas as conjugações possíveis, tá? Shineru, na forma negativa, era shinenai. Shinenai, que quer dizer, que é o que está escrito lá em cima, né? Não poder morrer. Não ser capaz de morrer ou não poder morrer, tá? Que é o caso aqui da pobre vítima, né? Quando ela fala shinenai, shinenai, quer dizer, eu não posso morrer, eu não posso morrer, tá? Tá usando a forma potencial na negativa para exprimir, para colocar para fora essa ideia de que ela não pode morrer, tá? Com outro verbo, por exemplo, muito comum, né? Nomu, vamos no romadinho, nomu, beber, tá? Vira nomeru na forma potencial, tá? Nomeru é ser capaz de beber. Quanto que você consegue beber de cerveja, né? Vem com nomeru, né? Donogurai biru nomemasu ka? Donogurai nomeru, de uma forma mais, né, coloquial. Número, quanto você é capaz de beber. E muita gente fala nomenai. Nomenai, eu não posso beber, ou eu não consigo beber, eu não bebo, tá? Eu não bebo porque eu não consigo beber. Tem muito isso, tá? Isso é forma potencial dos verbos, tá? Vamos seguir, eu não posso morrer agora, não posso. A legenda tá bem exagerada aqui, né? Porque o cara só falou shinenai, então não posso morrer, né? Não posso morrer agora, não posso. Tem muito texto para pouco texto no original. Aí ele fala, ore ni wa daiji na hito ga iru, né? Eu gosto de uma pessoa, aqui é uma legenda meio esquisita, né? Porque ore ni wa, quer dizer, em relação a mim, né? Ore é uma linguagem bem masculina, né? Um eu bem masculino, ore. Esse ni wa, em relação a ore, a mim. Daiji na hito, quer dizer, uma pessoa, né? Hito é pessoa, daiji significa importante, precioso, preciosa, e o na faz a ligação entre esse adjetivo, que é um adjetivo gramaticalmente classificado como adjetivo do tipo na, daiji na alguma coisa, aí você bota um substantivo para qualificar, né? Significa precioso. Então, daiji na hito quer dizer pessoa preciosa, pessoa querida, pessoa importante. Para quem? Ore ni wa, para mim, tá? E essa pessoa, ga iru, tá? Iru quer dizer existir, tem, né? Numa linguagem coloquial, né? Iru, não é imas, não sei o que, ga imas seria uma linguagem mais polida. Não tá falando uma linguagem mais coloquial mesmo, uma linguagem mais dura, né? Daiji na hito ga iru, né? Existe uma pessoa especial. Para quem? Para mim. Ore ni wa. Ore ni wa daiji na hito ga imasu. Existe uma pessoa especial para mim, tá? Eu gosto de uma pessoa, não acho legal a tradução, porque não é o que ele está falando. Quando a gente lê em português, eu gosto de uma pessoa, parece que ele está apaixonado, parece que ele quer ficar com a pessoa. Não, precisa uma pessoa daiji na hito. Só uma pessoa, pode ser uma que ensinou a ele muita coisa, pode ser uma irmã, um irmão, pode ser, sei lá, qualquer um. Então aqui a legenda não acho muito legal. E aí ele fala na sequência, ima shinu wake ni wa ikanai n da, né? Agora eu não posso morrer, não tem como eu morrer. Aqui está usando uma estrutura também que é muito comum na língua japonesa, que é um verbo no infinitivo seguido de wake ni wa ikanai. Quer dizer, ikanai literalmente significa não ir. Lembra que eu falei não vou, não ir, traz a ideia de não ir. Então quer dizer, não ir, não chega ao ponto, não vai ao ponto de tal coisa acontecer, né? Então essa é uma tradução bem literal. E essa tal coisa é o que vem antes, tá? O que vem antes aqui? Shinu, que a gente viu que é o verbo morrer. Então quer dizer, não chega a tal ponto de eu morrer, dando a ideia de eu não posso morrer, não vai chegar num ponto que eu morra. Shinu wake ni wa ikanai n da, tá? E o nda trazendo ênfase para isso,
tá? Por exemplo, aí, tipo, eu poderia, mas eu não quero, não é legal, entendeu? Por exemplo, a gente tá muito longe andando, eu e vocês aí, estamos muito longe andando numa caminhada, e aí eu esqueci o celular, mas é muito longe para voltar para pegar, muito longe. E aí eu falo, meu Deus, esqueci o celular, mas para voltar agora é mais 1h30. Mo kaeru wake ni wa ikanai n da, né? Não, tudo bem, kaeru wake ni wa ikanai n da yo, né? Tipo, não vai chegar um ponto, não tem por que chegar ao ponto de eu voltar. Não tem por que eu voltar, né? Não faz sentido eu voltar, porque a gente já tá muito longe. Eu poderia, mas esse wake é o sentido, né? Não tem sentido. Wake ni wa ikana não chega no wake, não chega numa desculpa, num sentido, num motivo, numa razão que justifique eu voltar agora, porque eu tô muito longe, tá? Essa é a expressão, tá? Aparece bastante na língua japonesa. E ela se relaciona, obviamente, com o verbo que vem antes, que precede ela. Então, shinu wake ni wa ikanai n da, né? Eu não vai chegar, eu não tenho razão, não tenho motivo, que justifique que eu morra aqui. Lógico que ele está sendo poético, né? Não depende dele, o cara vai dar uma espadada nele, ele vai morrer. Mas ele fala, não, eu vou até o fim. Shinu wake ni wa ikanai n da, eu não posso morrer, tá? E a tradução aqui, ó, aqui a tradução tá ruim e aqui a tradução tá boa. Eu não posso morrer agora, né? Porque ainda tem o ima, né? Que é o agora. Então, eu não posso morrer agora, tá? A pessoa tem coisas aí que tá acontecendo, né? Uma pessoa especial. E aí ele faz um gue, seguido de tsu pequeno. É uma ideia tipo uma ânsia, né? Pode ser mas pode ser também uma ânsia, né? Os japoneses, às vezes, fazem até bem claro isso, né? Ou gue, né? Para demonstrar ânsia de vômito, tá? E aí, é outra onomatopeia, né? Ele tá sofrendo e são onomatopeias. E é legal a gente conhecer porque isso aparece em mangá pra caramba, né? Aqui também. Sabe assim? Essas paradas que eu dou, isso é o tsu pequeno que tá aqui, que me fala pra fazer isso, tá? Esse é a parada, é essa quebra. Tá? Então a gente precisa entender isso porque o texto fica mais expressivo, né? Quando a gente entende. Mesma coisa aqui. E aí, ó, repetição, hein, gente? Esse trecho é legal porque o que eu expliquei lá em cima, né? Aqui a gente treina, né? Porque ele repete, né? Shinenai, shinenai, né? Não posso morrer, eu não posso morrer, tá? E aqui, de novo, a estrutura. Ore ni wa daiji na hito ga iru, né? Existe uma pessoa importante, ore ni wa, para mim, né? Então tem essa repetição. Quando você for treinar, fazer a sua lição de casa aqui da live, que é assistir Kenshin no original, com as legendas em japonês ligadas, você vai revisitar esse texto. E cada vez que você revisita esse texto, você fixa melhor as estruturas, tá? Então, ore ni wa, para eu, e um eu bem masculino, porque é o cara que tá falando, o samurai, então tem essa macheza do ore, né? Daiji na hito ga iru, né? Existe uma pessoa daiji, importante. A legenda, tem alguém que eu amo. E aí, se mais para eu não vi o filme ainda, mas se mais para frente a gente descobrir que o cara que morreu realmente amava uma pessoa, provavelmente uma mulher, e a tradução, a legenda é spoiler. Pode ser considerado spoiler. Porque não é o que ele está falando aqui, ele está falando de uma pessoa especial, uma pessoa importante para ele, né? Não que ele ama, né? Então isso aqui pode ser um spoiler. O japonês que assistiu esse filme, o espectador japonês, ele estava mais no escuro aqui do que o espectador brasileiro lendo isso aqui. Então, é legal a gente sempre ver no original, é sempre melhor, né? Hai, e aqui pra gente encerrar, shinitakunai, de novo pra gente reforçar, treinar mais uma vez a forma tai, que expressa a vontade do falante, só que na negativa, né? Shinitai, quero morrer. Shinitakunai, não quero morrer.
tá? Na negativa, tá? Essa é uma aula cuja função foi explicar essas estruturas gramaticais, principalmente a forma tai e a forma potencial, para ao menos vocês terem uma noção boa do que é isso, porque isso é muito importante na língua japonesa, e vocês treinarem com repetição, porque nesse trecho há bastante repetição, e esse é um dos segredos do bom aprendizado, tá certo? Rafa Jackson tá falando, o japonês consegue entender caso a gente erre alguma palavra, como esse dai ikutai, ao invés de falar ikitai. Você quer saber se você errasse falando ikutai, um japonês te entenderia? Entenderia. Dá para entender. Pelo contexto, você não vai falar só ikutai. Se você estiver numa mesa e só falar ikutai, dá para intuir, mas é mais misterioso. Agora, se você estiver dentro do contexto, asuko ni ikutai, eles vão entender que você quer ir até lá, né? E aí você pede para te corrigirem e é muito bom você errar, né? O erro leva ao aprendizado, tá certo? Janderson Santos, Sensei, por que temos palavras de origem inglesa, katakana, se as mesmas tem no japonês, hiragana? Janderson, é meio doido isso, porque algumas palavras, elas não tem no hiragana. O que é ter no hiragana, né? Porque são alfabetos fonéticos, eu posso escrever o que eu quiser com esses sons. Eu posso escrever coisas em português, se eu quiser. Não tem regra. Eu posso escrever assim, ó, não, tá? Aqui está escrito na, u e n, não. E posso brincar com meus amigos de, em vez de falar não em português, se a pessoa sabe katakana, você vai hoje? Não. Porque é som, né? Então, o que acontece? O katakana é feito para você adaptar para a fonética japonesa palavras que são originalmente de outro idioma. Por exemplo, sei lá, kapu, né? Que é cup, que é copo, né? Não tem, é uma palavra comum que os japoneses entendem e não tem um equivalente japonês. O purezento, né, que significa presente, né? Purezento ageru, né? Purezento. Vem de present, né? E eles adotaram a palavra. Então tem que ser escrita em hiragana, porque ela não é japonesa, tá? Então é isso, é para isso que serve. Nossos nomes, né? O seu nome, Janderson. Alex Buffon. Ore parece um pouco agressivo, ou em ato agressivo, não. Ore, ele tem um ímpeto, sim, né? Tem que tomar cuidado para usar ore, né? Geralmente entre amigos da mesma idade, não tem problema, ou até com quem você tem mais intimidade. Por exemplo, tem vezes que eu uso ore, mesmo falando com gente mais velha, mas é bem raro, às vezes escapa, né? Ore itan desu yo, ore itan desu yo. Eu fui lá, bem coloquial, né? Mesmo eu tô usando des, repara, né? Tô falando então com alguém mais velho, talvez, né? Ore itan desu yo, né? Ou eu disse, também que é o mesmo som, né? Ore itan desu yo, eu falei sim, né? Mas tem que ter um despojamento no discurso, né? Você ficar falando ore, tem uma certa agressividade meio masculina demais, né? Uma masculinidade tóxica na linguagem, né? Mas a gente tem que separar isso da ficção, porque ore é o jeito que o Luffy fala, é o jeito que o Naruto fala, é o jeito que vários personagens, o Seiya, né? Ele, na ficção, principalmente nesses mangá de porrada, shonen, eles trazem um ímpeto, uma linguagem mais impetuosa, tá? Que aí tá tudo bem, não tem, né? Enfim, eles são agressivos por natureza lá no mangá também. Gohan, apesar de conhecer uma pessoa japonesa, tenho medo de conversar com ela e acabar falando algo errado que possa soar estranho. Tem alguma dica como perder esse medo? Gohan, você não tem, enfim, você quer saber justamente como perder esse medo. Eu acho que primeiro é raciocinando, refletindo de que errar é bom. E segundo, refletindo que a pessoa sabe que você é estrangeiro e que está aprendendo japonês. Isso por si só é algo que a pessoa japonesa vai gostar. Eles gostam de estrangeiros que querem aprender japonês. Eles sabem que a língua japonesa só é falada no Japão. Ela não é falada em nenhum outro país do planeta. Só naquela ilha minúscula e tal, que fala aquele idioma.
e tem toda uma cultura envolvida, uma língua difícil em relação a toda a cultura que envolve, né? É uma língua que você precisa entender a cabeça do japonês, você precisa entender a cultura deles para conseguir compreender o idioma também. Então, se você topa toda essa jornada de aprender esse idioma tão diferente do seu, o japonês, primeiro, ele te admira. E não vai se importar com nenhum erro. Ai, mas não. Ai, será que eu usei a linguagem polida? Entendeu? Uma coisa é eu explicar aqui para vocês, para a gente ir corrigindo, para vocês terem noção, né, de como funciona, o que é mais usado e tal, tanto que é uma aula. Mas a hora que você for usar, erre muito, erra pra caramba, não tem medo. Errar é muito importante. Quanto que eu não errei de japonês, quanto que eu não erro ainda, sabe? Quando eu tenho dúvidas, sabe, falando algumas, sei lá, acontece, né? Erro é super importante em qualquer área, qualquer mestre em qualquer área, sabe? Um músico muito fodão, cara muito incrível, um grande compositor, um grande cantor, lógico, vai errar e aprende ainda mais e mais. Essa é a vida, né? Essa é a jornada da vida. O maior erro, aí sim é erro que você pode cometer, é não falar, não se jogar, ficar encoberto aí por esse medo por causa de medo de errar, justamente, tá? Não, supera isso, experimenta, deixa claro para a pessoa que me corrige, eu estou estudando, eu amo o Japão, eu amo a cultura japonesa, eu sinto que a pessoa, tenho certeza que a pessoa vai ficar até emocionada, porque eles gostam muito de quem curte a cultura deles. Muito bem, obrigado por ter ficado comigo mais essa aula, espero que você tenha aprendido bastante, a aula cheia de repetições, muito importante aí para a gente fixar essas estruturas, e vejo você na próxima. Tchau, né?